Programa Unidos na Fé. É a questão da política na igreja, a questão do evangélico envolvendo-se na política. Qual é a ideia? O que as pessoas pensam a respeito disso? Eu tenho levado a várias igrejas exatamente essa mensagem que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. A política como instrumento de Deus em favor das pessoas. Em julho de 2009, completou-se 27 anos de ministério pastoral. Há 27 anos que eu sou pastor. Cresci na fé ouvindo meus pastores dizendo que a política era do diabo. Por anos ensinei a mesma coisa também às minhas ovelhas, até que em 2006, orientado por Deus e apoiado pela família e vários líderes evangélicos, nós saímos candidato a deputado distrital. Em 5 meses nós ficamos na primeira suplência, mas assumindo o mandato de deputado distrital em 2007. E aí, pastor Mauro, irmão Daniel, e a cada um daqueles que nos ouvem, ao longo dos dias recebi de Deus uma clara visão da política como instrumento de Deus, que ao longo dos anos nós a entregamos nas mãos do diabo, dizendo é do diabo, mas perdemos muito com isso. E agora é preciso resgatar isso, trazer de volta essa questão da política para as mãos de Deus, porque a Bíblia não diz que toda autoridade é constituída por Deus? E quando nós olhamos na visão bíblica a questão daquilo que Deus instituiu, a gente pega o primeiro homem, o primeiro libertador que Deus usou, que foi Moisés. Moisés, quando nasceu, você se lembra, queriam matar todas as crianças do sexo masculino, incluindo-se aí. Moisés foi acolhido pela filha de Faraó, foi trabalhado como príncipe, mas tudo aquilo fazendo já parte do plano de Deus. E depois de vários anos, quando Deus o encontra no deserto de Midian e envia ele ao Egito, Moisés vai para falar com políticos. Era o Faraó, para levar uma mensagem de Deus: olha, deixa o povo de Deus ir para que me preste culto. Então Moisés foi fazer um trabalho para Deus, voltado, ele preparado como príncipe é um cargo político, tratar de assuntos como político, que era o Faraó, cumprindo uma missão e uma determinação de Deus. E ao longo do tempo depois, a Bíblia diz que quando os judeus queriam escolher um rei, Deus disse assim para eles: olha, porá certamente sobre ti como rei aquele que escolher o Senhor teu Deus. Olha, porá certamente sobre ti como rei aquele que escolher o Senhor teu Deus. O rei seria escolhido por Deus. Dentre os teus irmãos porás rei sobre ti. Não poderás pôr homem estranho sobre ti, que não seja dos teus irmãos. Deuteronômio capítulo 17, verso 15. Deus, ele envia e entra sempre com a providência. Inclusive a palavra providência é constituída de 2 palavras distintas: pro, que é antes, e vídeo, que é ver. Então Deus vê as coisas antes que elas aconteçam. A Bíblia já diz: Deus revela os seus segredos aos seus servos, os profetas. E antes de enviar a fome ao mundo, nos dias do patriarca Jacó, o Senhor de antemão deu a José sonhos de que ele se tornaria um líder e que exerceria o governo. Está lá em Gênesis 35. Os feixes se curvando diante dele, o sol e a lua se curvando diante dele, e de alguma forma Deus prepara José, o envia para o Egito. Ali ele revela os sonhos de Faraó, e ele assume então um cargo político como vice-regente do estado, do país chamado Egito. E Deus usa José como político, como governador, porque governador é um cargo político também, para ser portador dos sonhos de Deus na vida de Jacó, na vida da sua descendência e de cada um de nós. Então imagine você, pastor Mauro, irmão Daniel e daqueles que nos acompanham agora. José estava ali não apenas para livrar o mundo da fome, mas para que os sonhos de Deus na vida de José perpetuassem. Daniel, você se lembra de Daniel, o profeta? O homem que não se contaminava? Pois é, foi este homem que se tornou governador da Babilônia, influenciando toda a nação, porque ele era um homem de Deus, mas exercia um cargo político de governador. E o que dizer de Esther? Esther, que nós sempre falamos sobre ela. Esther, que foi constituída para ser rainha no reinado de Assuero, sob 127 províncias. Você se lembra? Ela era judia, Mardoqueu, seu tio, era judeu, e viria um decreto que dizia que todos os judeus deveriam morrer. E então, eles como judeus meramente não podiam fazer nada. Aí Deus entra na história. Mais uma vez Deus entra na história. Tira a rainha Vasti, coloca no lugar dela a rainha Esther.
E a Bíblia vem e diz assim, olha, e o rei amou a Ester, e pôs a coroa real na sua cabeça, e a fez rainha em lugar de Vasti. Rainha é um cargo político. Ela foi colocada como rainha em um cargo político. Para quê? Para que ela se tornasse uma pessoa influente na criação da lei que livrou os judeus da morte. Porque lá dentro do palácio, ela entrou como judia, mas ela se transformou em rainha. E como rainha, ela influenciou na criação de leis que puderam livrar o povo judeu da morte. Esther influenciou a criação de uma lei que livrou os judeus da morte, e como tal ela exerceu um cargo político. E quero dizer, pastor Mauro, irmão Daniel, você que nos ouve, o cargo político não é apenas de deputado, de governador, de senador. Você que é funcionário público exerce um cargo político. O médico da fundação, o professor da rede pública, o policial na rua é também um cargo de exercício político. Ele dependeu de um concurso público, ele dependeu da indicação de um político, portanto ele também exerce um cargo público. Se a política não fosse de Deus, como é que alguém que foi indicado pela política, que é um professor, que foi contratado por um concurso público, ele estaria a serviço de quem ensinando suas crianças? E o médico? O médico operou você, que trata de você. Se a política não é de Deus, ele não é de Deus. Então ele não estaria assumindo um cargo político. Mas a política é de Deus, ele exerce o cargo de Deus, para Deus, e colocou ele ali para cuidar da saúde de nós também. Mas há uma outra coisa, pastores. O que dizer de Davi? O homem segundo o coração de Deus? Não era ele o homem segundo o coração de Deus? Mas quando Deus enviou Samuel a ir à casa de Jessé o belemita, ele enviou ele ali, o profeta Samuel ali, para ungir um rei ou para ungir um pastor? Foi para ungir um rei. E ele diz no Salmo 89, verso 20: achei Davi, meu servo, e com meu santo óleo ungido. Quando Samuel vai à casa de Jessé, ele não vai ungir um pastor, ele não vai ungir um evangelista, um presbítero, ele vai ungir um rei. E quem enviou Samuel ali foi exatamente Deus. Homem que foi escolhido para ser rei de Israel, não foi por causa da sua aparência ou por causa da sua riqueza, mas por ter um coração segundo o coração de Deus. Assim foi Davi escolhido para ser rei. Na parábola de Jotão, pastor Mauro, irmão Daniel, contida em Juízes 9, 8 a 15, Deus nos alerta para uma situação. Quando os bons se omitem, os maus tomam conta do poder. A fábula de Juízes 9 conta a história de algumas árvores que queriam ser rei. Eles foram algumas dessas árvores mais exuberantes, tais como oliveira que produz azeitona que produz o azeite que nos lembra unção. Então quem tem unção disse: olha, eu não quero ser rei. Foram depois a figueira, que tem a doçura do Espírito Santo, a figueira que produz figo, disse: olha, eu também não quero ser rei. Foi a videira que produz o suco de uva, que produz o vinho que dá alegria aos homens, ele disse: eu também não quero. Então quem tinha unção não queria ser rei, quem tinha doçura não queria ser rei, quem tinha a alegria do Espírito Santo não queria ser rei. E sabe quem se apresentou para ser rei? Como nenhuma delas aceitou o convite, como nenhuma das boas árvores aceitou ser rei, sobrou oportunidade para o espinheiro. E aí, pastores e irmãos, o pastor Martin Luther King, aquele mesmo que sonhou o sonho de uma mudança, ele sonhou que queria que os homens não fossem conhecidos pela cor de sua pele, que os homens fossem conhecidos pelo caráter que eles tinham. Ele sonhou nos Estados Unidos que as pessoas brancas e negras poderiam ocupar o mesmo espaço. E ele foi morto por uma pessoa da sua cor, de cor negra. Mas o sonho do pastor Martin Luther King se realizou. Barack Obama é hoje o presidente dos Estados Unidos, é um homem da cor negra. O pastor Martin Luther King diz assim o seguinte: o que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Com efeito, quando os bons se omitem, sobra espaço para que os maus mostrem suas atividades. A atividade do espinheiro não é outra, senão a de abrigar insetos, a de ferir os homens. Para nada mais serve. A única coisa que o espinheiro produz são espinhos, que ferem e machucam. O espinheiro produz espinhos, o ímpio produz impiedade, o santo produz santidade. E então, meu amado irmão, meus amigos, na semana passada, uns 15 dias atrás, foi aprovada uma lei, a lei aqui no Distrito Federal, que garante o direito previdenciário às pessoas do mesmo sexo. Foi aprovado dentro da Câmara Legislativa, apenas com o voto
do bispo Renato que vos fala, do Brunelli e do Leonardo Prudente. Os outros votaram a favor ou se omitiram disso. Espinheiro, por melhor que ele seja, muitas vezes a pessoa faz política dando cesta básica, cadeira, um punhado de coisa. Ele não se torna bom por isso. Espinheiro é sempre espinheiro. Menos dia, mais dia, ele vai acabar ferindo a gente. Assim, quando pessoas honestas, com trabalho útil, pessoas de boa índole, pessoas de bom caráter, pessoas de vida consagradas, pessoas que têm azeite, pessoas que têm a doçura e a alegria do Espírito Santo de Deus, quando elas se omitem, sempre serão levantadas pessoas que são como os espinheiros. E por melhores que sejam esses políticos, eles sempre serão espinheiros. Menos dia ou mais dia serão esses espinhos, vão ferir a igreja, vão ferir a família, vão ferir os bons costumes. Deus precisa de pessoas que deem bons frutos, continuidade,